advogados, estagiários e estagiárias, presidentes de comissões da OAB Praia Grande, integrantes de comissões. É uma satisfação estar em mais uma tarde com todos vocês, hoje trazendo um tema importantíssimo do direito previdenciário. Mas antes eu gostaria de realizar aquelas advertências iniciais, dizer que o nosso encontro está sendo gravado e posteriormente será disponibilizado no nosso canal do YouTube e também no nosso site institucional. Portanto, aqueles que não quiserem dispor da sua imagem, mantenham seus dispositivos bloqueados através da ferramenta Stop Vídeo, que fica no rodapé esquerdo do aplicativo. Também gostaria de pedir que todos os participantes informem o nome completo e o e-mail através do nosso chat, pois são através dessas informações que a nossa competente Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo expede os certificados de participação oportunamente. Lembrando que temos um prazo de 60 dias úteis para a expedição desses certificados. Tá? No mais, eu gostaria de cumprimentar a Comissão de Direito Previdenciário da OAB Praia Grande, essa competente Comissão de Direito Previdenciário, na pessoa do seu presidente, nosso amigo Fábio Pontes, aqui presente conosco, coordenando os trabalhos, e também a sempre competente Comissão de Cultura e Eventos, na pessoa da sua presidente Morgana, também aqui conosco, hoje prestigiando esse importante encontro que abordará, acho que a parte do processo mais importante, para o advogado jurisdicionado, onde a gente tenta satisfazer o seu direito, e quem abordará esse tema é o nosso competente, querido amigo advogado Dr. Sérgio Jeromes, que hoje está em BH, está longe aqui, mas é impressionante como essa ferramenta consegue nos aproximar. Infelizmente, não é aquele contato pessoal que gostaríamos, Dr. Sérgio, por conta da pandemia, mas espero que em breve aí possamos estabelecer um contato mais próximo e recebê-lo com toda a pompa em nossa casa da advocacia aqui de Praia Grande. Aqui nos bastidores estávamos conversando, deu para perceber que é um advogado experiente, autor de livros, e eu tenho certeza que tem muito conteúdo para passar a todos vocês. É um prazer, Dr. Sérgio, recebê-lo em nossa subseção, ainda que de maneira virtual. Agradeço muito o aceite do convite, a disposição, sei que o seu tempo é precioso, é escasso, e nós ficamos muito gratos por ter disponibilizado um pouco desse para compartilhar conosco o seu vasto conhecimento acerca da matéria. Hoje abordaremos o tema liquidação de sentença em matéria previdenciária. E antes de passar a palavra ao Dr. Sérgio, eu transmito a palavra ao nosso amigo, Dr. Fábio Pontes, que fará as suas considerações iniciais e também a leitura do currículo do nosso palestrante. Com a palavra, Fábio. Libera o microfone do Fábio, André. Pronto, desculpa, Fábio. Gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço a presença dos advogados, das advogadas, dos estudantes, membros de comissões, colaboradores, diretores, presidente, nosso querido Dr. Gonçalo e demais presentes. Saúdo todos em seu nome, Dr. Gonçalo. Muito obrigado, viu? Também agradeço o professor Dr. Sérgio, que prontamente aceitou o convite para ministrar esse brilhante e importante tema e vem nos brindar com todo esse conhecimento nesta tarde. É um tema muito relevante, porque nos dá ferramentas para garantir uma melhor prestação jurisdicional. E, ao final, também alegrar os advogados com bons honorários, Isso é importantíssimo, Fábio? Eu passo a palavra ao doutor Sérgio e, ao final, a gente passa mais considerações, Fábio. E vou ler também, desculpa, tenho que ler aqui o currículo, perdão. Dr. Sérgio Jeromes é um advogado, especialista em direito previdenciário, sócio fundador do escritório Jeromes e Menegaldo, Sociedade de Advogados, professor de cursos de pós-graduação em direito previdenciário, palestrante, diretor de cálculo do Instituto
de Estudos Previdenciários IEPREV, autor das obras de Cálculo de Benefícios Previdenciários na Prática, editora LTR, e Passo a Passo do Cálculo do Benefício Previdenciário. E também pai agora de um novo bebezinho, que é o livro de Cálculos e Liquidação de Cumprimento de Sentença Previdenciária, do IEPREV, que será lançado em breve, e ao final a gente passa direitinho as informações. Será dia 29/7, às 12h30. Bom, passa a palavra ao Dr. Sérgio. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, preciso dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou dizer que estou, né, na Praia Grande. Já estive aí em várias oportunidades, não, infelizmente, na UAB para conversar com vocês, mas já visitei Praia Grande diversas vezes e muito satisfeito, recebi o convite do Dr. Fábio e desde já agradeço, uma satisfação imensa poder me encontrar aqui com vocês para conversarmos um pouquinho. Quero agradecer também nosso presidente, Dr. Gonçalo, a Morgana, que aqui está, me recebeu, junto com a Adriana, então muito obrigado pelo carinho e pela acolhida. Fui convidado para conversar com vocês um pouquinho sobre a liquidação de sentença previdenciária. É verdade que nós fizemos um pré-lançamento já, né, da minha mais recente obra, Cálculo de Liquidação no Cumprimento de Sentença Previdenciária, um livro grande, com muitas novidades, é um livro bem interessante, né, até com uma formatação um pouco diferente, as páginas são amarelas, para quem gosta de leitura, sabe da importância, né, das páginas amarelas do livro. É uma obra com capa em alto relevo, um trabalho diferenciado que a editora IEPREV fez. Onde eu estou aqui hoje, estou no IEPREV, em Belo Horizonte. O Dr. Fábio bem disse, eu assumi a diretoria de cálculos do IEPREV em março de 2020, então aqui a gente realiza um cálculo, realiza um trabalho, né, nos simuladores de cálculos previdenciários do Instituto. Então, toda vez que eu estou aqui, mensalmente, a gente trabalha arduamente nos simuladores de cálculo, trazendo todas as atualizações previdenciárias, melhorias no simulador de cálculos, porque isso é necessário, né? A gente traz toda a experiência prática que adquire na advocacia previdenciária, aquela experiência que é diária, e leva para os simuladores de cálculo, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem um simulador de cálculo de liquidação de sentença previdenciária. Quando eu cheguei aqui, como disse, eu assumi a diretoria em março, 6 de março de 2020, para ser mais preciso, e o primeiro simulador que nós atuamos foi o simulador de liquidação de sentença. Para deixar ele, eu posso dizer que didaticamente tranquilo de utilizar. Então, a gente construiu um formulário, vocês vão entender bem, a gente na palestra vai explanando esses pontos, o que é interessante para o cumprimento de sentença, para construir o demonstrativo de cálculo. Então, a gente criou um formulário dentro do simulador, o usuário vai preenchendo esse formulário e, ao final, basta um clique num botão para, em poucos segundos, o simulador te entregar um demonstrativo de cálculo. Eu estava até poucos minutos trabalhando no simulador de cálculo. Eu faço a parte de, eu posso dizer, aquela assessoria jurídica, mas a gente tem aqui uma equipe de tecnologia, aqui tem um aparato tecnológico fantástico, e a IEPREV investe muito em tecnologia. Então, a gente tem um setor que faz toda a operação tecnológica dos simuladores, faz tudo acontecer. Só para que vocês tenham uma ideia, a gente precisa mudar algumas coisas no simulador às vezes, né? Eu comparo muito com esses aplicativos de banco, né? A ideia aqui é basicamente essa. Às vezes a gente tem um problema num aplicativo de banco, todo mundo começa a reclamar imediatamente, até porque o banco tem muito mais usuário, né, obviamente, do que o simulador, e às vezes demora, a gente reclama que demora de o banco corrigir o aplicativo, e isso é bem verdade. Quando a gente precisa alterar uma linha de um simulador de cálculo, de um programa, às vezes demora uma semana, quando demora muito, né, um dia, demora horas, é tudo muito demorado para fazer a coisa acontecer. Então, aqui a gente faz esse belo trabalho. Temos diversos simuladores, simulador de tempo de contribuição, de liquidação, de cálculo de renda mensal inicial, indenização de contribuições em atraso, simulador de planejamento previdenciário. Então, é bem bacana trabalhar aqui. A gente leva essa experiência prática
para dentro do simulador para deixar o cálculo muito mais tranquilo e fácil, né? Afinal, é isso que a gente pretende, né? Essa é a ideia, liquidar a sentença previdenciária. Veja, a gente precisa entender, o meu livro, o título do livro é Cálculo de Liquidação de Sentença Previdenciária. A gente confunde muito a ideia de liquidação de sentença e cumprimento de sentença previdenciária. Eu, quando escrevi o livro, eu idealizei essa obra, era para ser a primeira a ser lançada, mas o cálculo de RMI e revisões acabou ficando mais importante e eu fui deixando esta obra de execução de sentença previdenciária um pouquinho mais para frente e agora tive a honra de concretizar. Nós escrevemos uma parte processual primeiro e depois uma segunda parte que é prática, tá? Exatamente a parte onde nós vamos liquidar a sentença. Mas eu preciso de um procedimento de cumprimento de sentença para poder realizar a liquidação do julgado. A liquidação do julgado, liquidar quer dizer converter a sentença em números, né? Porque às vezes a gente tem uma sentença de procedência que não traz sequer o valor do benefício previdenciário, seja na concessão ou na revisão. Então, é exatamente nessa fase de liquidação que nós vamos apurar o valor do benefício previdenciário, seja ele na concessão ou na revisão, e depois apurar o valor atrasado que eu tenho para receber, as parcelas em atraso. Então, esta fase de liquidação, no Código de Processo Civil, ela deve acontecer antes mesmo de iniciado o procedimento de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença nada mais é do que, no gênero, né, a execução de sentença previdenciária. É que o Código de Processo Civil separou a execução quando tratarmos de título extrajudicial, título executivo extrajudicial. E quando se tratar de título executivo judicial, né, nosso exemplo, a sentença, então nós lidaremos na fase de cumprimento de sentença. Então, são procedimentos distintos. Execução, quando se tratar de título executivo extrajudicial, e o cumprimento de sentença, uma fase mais célere que se dá nos próprios autos do processo principal, a gente lida com a fase de cumprimento de sentença, tratando-se, então, de título executivo judicial. Eu preciso, então, tecnicamente, liquidar a sentença antes de iniciar esse procedimento de cumprimento de sentença. Acontece que, no processo previdenciário, essas duas fases se confundem. Porque se a gente faz a leitura do artigo 534 do Código de Processo Civil, lá está escrito que no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar a quantia certa, o exequente apresentará um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Esta é a pior parte, né, do processo previdenciário para a advocacia previdenciária. Porque o que o artigo 534 está dizendo é o seguinte: inicie a fase de cumprimento de sentença já com a liquidação do julgado. Ou seja, eu preciso juntar naquela petição de abertura do cumprimento de sentença a planilha de cálculo de atrasados. Então, parece que, por ordem do artigo 534 do CPC, nós devemos, né, e é isso mesmo na prática que acontece, iniciar a fase de cumprimento de sentença já com a juntada dos cálculos previdenciários. Porque, veja, liquidar o julgado é transformá-lo em números. Eu tenho algumas hipóteses no processo previdenciário que a sentença já está liquidada? Sim, isso acontece nos juizados especiais federais, né? Muitas vezes eu tenho a sentença já com a elaboração dos cálculos, o valor do benefício previdenciário e o montante total devido. Acontece que isso ocorre nos juizados especiais federais. Quando se trata de justiça estadual, por competência delegada, ou justiça federal, eu, pelo menos, nunca vi uma sentença líquida, né? É claro que até mesmo o Código de Processo Civil e a jurisprudência já pacificou-se no sentido de dizer que a sentença ela será considerada líquida quando conter, no mínimo, os parâmetros para a liquidação. E quais são os parâmetros para a liquidação no processo previdenciário? A data de início do benefício, a espécie da prestação previdenciária, o índice de correção monetária que eu vou utilizar nos atrasados, o percentual de juros e os honorários advocatícios. Para a jurisprudência previdenciária, esta sentença, que não tem valores
propriamente apurados, mas tem os parâmetros para a apuração do valor, já é considerado uma sentença líquida. Então, isso acontece com muita tranquilidade no processo previdenciário. Eu não posso dizer daquela sentença que não contenha valores que é uma sentença ilíquida. Ela não tem os valores apurados, né, finalmente, mas tem os parâmetros para a apuração. E isto, para a jurisprudência previdenciária, basta para que seja considerado uma sentença líquida. Então, o que é que nós vamos fazer depois de finalizado o processo previdenciário, iniciando o cumprimento de sentença, é construir um demonstrativo discriminado e atualizado com crédito total devido no processo previdenciário. É a parte mais importante do processo previdenciário, eu tenho que dizer para vocês. Né? Antes de a gente comentar qual é o momento correto de iniciar a fase de cumprimento de sentença, é preciso entender que este momento do processo previdenciário, para mim, é o mais importante. Não que os outros não sejam, obviamente, mas quando a gente lida com fase de conhecimento do processo previdenciário, a gente despende muita energia, né? E eu vejo, para vocês terem uma ideia, eu elaboro mais de 200 cálculos por ano, né? E agora muito mais, porque aqui a gente realiza muitos testes de cálculos, então, obrigatoriamente temos que testar muito e o número de cálculos que a gente realiza aumenta bastante. Mas, por ano, cálculo de terceiros, não processos meus, né? Eu sou contratado para elaborar cálculos e tal, eu realizo mais de 200 por ano. Então, a gente enxerga algumas coisas que acontecem, né? E eu vejo grandes petições iniciais, com teses muito importantes, muito bem elaboradas, mas quando chega na fase de execução, a gente não sabe muito bem a forma que lidar com tudo isso. E por que de toda essa confusão no processo previdenciário? Exatamente por conta dos cálculos. A gente tem dificuldade na elaboração dos cálculos previdenciários. Mas existe uma outra dificuldade que a advocacia previdenciária tem, que é saber lidar. Eu estou falando da advocacia previdenciária porque esse é o nosso nicho, tá? Mas esse é um problema geral. De saber lidar com as questões processuais desta fase do processo previdenciário. Veja, eu digo que o cumprimento de sentença é a fase mais importante, porque a gente precisa lidar com os cálculos previdenciários, mas não é só nesta fase que os cálculos são importantes. Desde a petição inicial, eles já são relevantes. Porque, veja, o Código de Processo Civil de 2015 deixou muito mais clara a ideia de necessidade de, não que antes não existisse essa necessidade, né, mas os juízes começaram, principalmente nos processos previdenciários, a exigir que o advogado, né, falando pessoalmente do advogado, ele demonstre como encontrou o valor da causa. O valor da causa que é um requisito da petição inicial, o último do rol dos requisitos. Quando eu vou encontrar o valor da causa do processo previdenciário, que tem muita relação com a fase de cumprimento de sentença, eu preciso apurar, segundo o artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa de acordo com as parcelas vencidas e as parcelas vincendas. Então, eu não posso considerar, para elaborar o valor da causa, só as parcelas que já venceram, mas aquelas que estão por vencer também. Só que essas parcelas que estão por vencer, ela tem um limite, que é de 12 parcelas, ou uma parcela anual. Então, quando a gente vai construir o valor da causa, eu preciso considerar as parcelas vencidas e as parcelas que já venceram. E quem é essa parcela? Quem é cada uma dessas parcelas? Se eu estiver num processo de concessão de benefício previdenciário, a parcela é o valor do benefício previdenciário. Então, quantos meses o INSS deixou de pagar o benefício para o segurado? E essas parcelas que o INSS deixou de pagar fazem parte do valor da causa, mais uma parcela anual. Daí a necessidade de observar que o cálculo do valor do benefício previdenciário, o cálculo da renda mensal inicial, também é relevante. E o que eu posso dizer com isso? Que o processo previdenciário não sobrevive sem cálculo previdenciário. Desde o início, eu preciso calcular a renda mensal inicial para poder apurar o valor da causa. E quando transitar em julgado uma sentença procedente, eu vou ter que lidar de novo com os cálculos, que é o cálculo de liquidação de sentença. Agora, quando a gente enxerga essa necessidade, só há uma conclusão,
né, definida, que é a importância que os cálculos têm, e por conta disso a gente tem que, nos momentos de estudos previdenciários, reservar uma parte, né, do estudo para os cálculos previdenciários, porque o processo não vai sobreviver sem eles. E qual a importância disso, né, da preocupação com os cálculos previdenciários, para poder chegar depois no cumprimento de sentença? É poder extrair do julgado tudo que ele entregou para o segurado e muitas vezes para o advogado também, quando a gente lida com sucumbência, por exemplo. Eu vou trazer dados importantes para vocês sobre sucumbência, e o mais importante deles é que a advocacia previdenciária costuma receber muito menos de sucumbência do que tem direito. Não porque a sentença não concedeu. A sentença concede e a gente faz cálculo equivocado do valor dos honorários advocatícios. Então, a advocacia perde e os segurados também perdem. A gente tem exemplos aqui, para vocês terem uma ideia, que são assustadores. Exemplos que nós identificamos erros no cálculo do INSS. Só para vocês se situarem nos problemas que a gente tem. Eu fui contratado em 2017 ou 2018, mais ou menos ali, para atuar num processo previdenciário aí perto de vocês, né? Em Santo André. Perto relativamente, né? Deve dar uns, sei lá, uns 50 minutos da Praia Grande a Santo André. E o INSS apresentou um cálculo previdenciário nesse processo de R$358 mil. 358 mil e uns quebradinhos, como diz minha mãe. E a advogada que atua no processo, muito experiente, né? Me contratou para atuar na fase de execução. Quando nós analisamos o cálculo do INSS, construímos a planilha de cálculo para poder confrontar com o INSS, identificamos o valor de R$1.050.000, que o segurado já recebeu. Então, vejam, este caso, nós identificamos o problema e conseguimos travar uma disputa e o segurado já recebeu o seu precatório. Agora, e aqueles processos que nós não identificamos o erro e o segurado recebeu um valor inferior ao que tinha direito, né? Isso é bastante comum acontecer. Então, quando a gente identifica e resolve o problema, tranquilo. Mas quando a gente não identifica, o segurado suporta um prejuízo e às vezes o advogado também. Agora, vou dizer que a maior parte dos equívocos nos cálculos, elas acontecem, a maior parte acontece, né, contra o segurado. O cálculo da autarquia é menor do que aquilo que o título determina. Mas também existem cálculos da autarquia, do INSS, que entregam valores maiores do que o segurado tem direito. Isso acontece com menos frequência, mas é possível, né? A gente tem que lidar, quando chamamos de cumprimento de sentença, é fazer cumprir o que está na sentença. Nem um centavo a menos e nem um centavo a mais. Então, quando que eu vou conseguir operacionalizar um cálculo de liquidação de sentença de forma perfeita? Quando eu aplicar exatamente o que está na sentença. E aí, eu não vou conseguir extrair o valor total desta sentença apenas na elaboração de cálculo. Porque para chegar no demonstrativo de cálculo, eu preciso considerar muitas vezes teses jurídicas e pontos processuais que são importantes. Então, num primeiro momento, juntando o cálculo previdenciário, a gente vai ter que lidar com questões processuais. Mas para elaborar o demonstrativo, eu tenho que prestar atenção em alguns pontos que são relevantes. Então, a minha fala vai fixar nas questões processuais, inicialmente. Depois eu vou discutir com vocês a necessidade de, quando forem elaborar um cálculo previdenciário ou analisar um cálculo que foi realizado pelo INSS, observarem alguns pontos que são importantes. Eu, no meu livro, fiz exatamente assim. Eu disse quais são os pontos importantes que a gente tem que prestar atenção no demonstrativo de cálculo de liquidação de sentença. São 5 pontos. Não que não existam outros, obviamente, mas esses são os mais importantes, que é o valor do benefício previdenciário. Veja, quando você recebe um cálculo do INSS, eu não posso olhar o resultado, o montante total devido, porque ele de nada serve se o valor da renda mensal inicial, que é o primeiro ponto importante do cálculo, estiver equivocado. Veja, imagine a seguinte situação. O INSS apresentou um demonstrativo de cálculo
apurando o valor das parcelas em atraso, mas encontrou a renda mensal inicial de um salário mínimo. Só que, na verdade, o valor do benefício não é de um salário mínimo, são 2 salários mínimos, ou um valor superior a um salário mínimo. Se o INSS apresentou o cálculo, apurando as parcelas em atraso, com base no benefício de um salário mínimo, quando, na verdade, o correto seriam 2 salários mínimos de renda mensal inicial, aqui eu já tenho um problema, né? Se a base para o cálculo dos atrasados está errado, todo o restante está. Então, a primeira pergunta que você deve fazer quando analisar um cálculo do INSS ou for elaborar um demonstrativo de liquidação de sentença é a seguinte: o valor do benefício previdenciário foi apurado corretamente? Porque se foi apurado a menor, então primeiro eu tenho que corrigir o problema, corrigir a renda mensal inicial para depois apurar o montante total devido no processo previdenciário. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses 5 pontos. O segundo é a evolução da renda mensal inicial. Se o segurado se aposentou, por exemplo, em 2010, recebendo R$1.000 de renda mensal inicial, ele não está recebendo R$1.000 hoje, porque o benefício sofre correção monetária. Então, a pergunta que deve se fazer nessa fase: a correção monetária da renda mensal inicial, a evolução da renda está correta? Porque, imagine, se o INSS aplicar um índice de correção monetária inferior ao que o segurado tem direito. Então, se aplicar um índice inferior, o segurado está recebendo o benefício com valor incorreto na evolução. Terceiro ponto importante é a correção monetária dos atrasados. Porque, veja, se o INSS te deve R$1.000 em 2010, você está fazendo a cobrança desse valor hoje, R$1.000 em 2010, com correção monetária, quanto corresponde hoje? Então, o terceiro ponto de preocupação é o índice de correção monetária que eu devo aplicar nas parcelas em atraso. Quarto ponto, juros. As parcelas devidas em atraso pelo INSS sofrerão incidência de correção monetária e juros. Então, o percentual de juros está correto? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. E, por último, o quinto ponto são os honorários advocatícios. Essa é a parte mais relevante para a advocacia previdenciária. A gente sofre tanto aqui que vocês não têm noção. Temos muitas alterações no Código de Processo Civil importantes e outras questões que são jurisprudenciais que vão fazer o advogado extrair da sentença o valor correto de honorários. Eu vou dar um depoimento aqui até triste para vocês, porque é muito grande o número de advogado previdenciário ainda que recebe menos honorários do que tem direito. Por uma questão muito simples. Então, aqui a gente encerra, eu vou conversar com vocês sobre cada um desses pontos posteriormente, mas já começando a falar sobre o cumprimento de sentença. Como eu devo iniciar esse cumprimento de sentença? Os cuidados que eu tenho que ter com a parte processual. Depois a gente discute sobre esses 5 principais pontos e para que a gente sofra menos, principalmente com honorários de sucumbência. E aí já para fazer uma relação de honorários de sucumbência com o início da fase de cumprimento de sentença. Veja, como eu vou iniciar a fase de cumprimento de sentença? Eu recebo e-mails, às vezes, de colegas que são, às vezes, advogados novos ou que estão atuando há pouco tempo no processo previdenciário, que me questionam o seguinte: quando que eu posso iniciar a fase de cumprimento de sentença? Outro dia eu recebi um e-mail de um jovem advogado. Eu tive o cuidado de ligar para ele, porque eu senti o desespero, né? Ele fez a seguinte pergunta: eu recebi um processo previdenciário na fase de cumprimento de sentença e não sei exatamente como lidar. Mas a pergunta era muito específica. Ele dizia: hoje saiu a sentença de um processo previdenciário que eu não iniciei, eu peguei ele no meio do caminho. Eu queria saber se eu já posso iniciar a fase de execução, procedimento de cumprimento de sentença. Depois, a sentença foi publicada hoje, eu já posso iniciar o cumprimento de sentença? Ora, existe uma razão muito específica, um momento específico para o início do cumprimento de sentença, que é o trânsito em julgado da sentença. Então, me parece claro que se a sentença foi publicada hoje, ou disponibilizada hoje, eu não posso iniciar o cumprimento de sentença, porque sequer eu tenho o trânsito em julgado parcial. E a Constituição Federal é muito específica,
que o precatório, né, o ofício requisitório, aqui incluindo o RPV, só poderá ser expedido, o pagamento só poderá acontecer quando houver trânsito em julgado da sentença. Isso quer dizer que eu não posso iniciar o cumprimento de sentença enquanto não tiver trânsito em julgado da sentença, ainda que seja um trânsito em julgado parcial. A gente tem um tema 28 do STF, que a gente comenta daqui a pouquinho, que é muito específico em dizer que é possível expedição de precatório sobre parte da sentença, aquela parte que transitou em julgado. Isso quer dizer que eu posso iniciar o cumprimento de sentença em caso de trânsito em julgado parcial da sentença. O INSS recorreu sobre parte da sentença, recorreu sobre correção monetária, mas não recorreu sobre a concessão do benefício. Então, eu tenho um trânsito em julgado parcial, mas eu preciso do decurso do prazo de interposição de recurso para iniciar o cumprimento de sentença. Não posso iniciar o cumprimento de sentença a qualquer momento. Outra questão muito prática, quando eu tenho um processo em fase recursal e o tribunal julga o recurso da autarquia ou julga o recurso do segurado, o recurso é provido a favor do segurado. Ele já pode iniciar o cumprimento de sentença quando o processo ainda está no tribunal? A resposta, regra geral, é que não. Eu preciso, novamente, além do trânsito julgado, ainda que parcial, de que o processo retorne para a vara de origem. É claro que essas questões parecem tão simples, né? Mas a gente não sabe com quem está lidando, um advogado mais ou menos experiente. Eu preciso do trânsito em julgado e se o processo estiver no tribunal, além do trânsito em julgado, que ele retorne para a primeira instância, que é o juízo competente para início da fase de cumprimento de sentença. Mas e se tratar de cumprimento de sentença provisório ou definitivo parcial, a execução de parte da sentença quando o processo ainda está no tribunal? É possível fazer isto? É possível, mas a gente tem que extrair as peças principais do processo, se ele for físico, né? Se for processo digital, mais tranquilo, e iniciar a execução sempre em primeira instância, salvo se a competência originária para aquela demanda for do tribunal, porque no processo previdenciário isso não é muito comum. Então, a questão é, primeiro, trânsito em julgado. Se o processo estiver no tribunal, aguardem o processo retornar. Outro dia um colega me perguntou, o processo retornou do tribunal e até agora o juiz não despachou. Posso iniciar o cumprimento de sentença? Posso juntar cálculos? Olha, eu tenho muita cautela com relação a isso. Eu prefiro aguardar a decisão do juiz, determinando que a parte interessada requeira o que de direito. Se o processo está em primeira instância, é possível juntar cálculos antes do juiz despachar, mas a orientação é, quando possível, que aguarde o juiz determinar, requeira a parte o que de direito para iniciar a fase de cumprimento de sentença. Isso acaba não tumultuando o processo, né? A gente junta cálculo antes do juiz despachar, acaba que tumultuando um pouco. Não que seja errado juntar o cálculo antes, mas eu gosto de obedecer o andamento do processo. Agora, como que nós vamos fazer isso? Como que eu vou iniciar o cumprimento de sentença depois do trânsito em julgado, ainda que parcial? De acordo com o artigo 534 do CPC. Eu vou fazer uma petição simples de início de cumprimento de sentença, e aqui no livro eu trouxe modelos dessas petições. Tem modelo de início da fase de cumprimento de sentença, e junto com esta petição eu vou anexar a redundância necessária, o cálculo com o valor liquidado, com o valor das parcelas em atraso. Agora, também por ordem do artigo 534, essa planilha de cálculo que a gente vai elaborar deve obedecer a alguns requisitos que estão lá no artigo 534, incisos 1 a 6, salvo engano. Primeiro requisito importante, na planilha de cálculo eu tenho que apontar o nome do segurado e o CPF dele. Para que isso, professor? Para a identificação da parte, obviamente, né? Quando o tribunal quando for solicitado, né, o pagamento por precatório ou RPV, eu vou precisar do CPF do segurado. Então, é importante a qualificação da parte também no cumprimento de sentença e na planilha de cálculo. Segundo requisito é que eu aponte no demonstrativo de cálculo qual é o índice de correção monetária, né, que eu vou adotar nas parcelas em atraso.
também devo apontar no demonstrativo de cálculo o percentual de juros que eu estou aplicando nas parcelas em atraso. Próximo requisito, a data de início da correção monetária e dos juros. Para que isto? Porque o INSS, quando for analisar o seu cálculo, ele precisa ter parâmetros para se defender. Ele precisa saber qual índice de correção monetária você utilizou. Porque esse índice de correção monetária está na sentença. Então, será que o segurado utilizou a correção monetária correta na correção dos atrasados? Os juros é a mesma coisa. Então, para que a fazenda pública, a parte contrária, possa se defender, ela precisa saber com o que está lidando. Qual é o percentual de juros, correção monetária, data de início de fim dos juros e da correção monetária. E o inciso 6 vai dizer que se houver descontos obrigatórios, eu devo apontar também no demonstrativo de cálculo. Exemplo bem simples. Nós estamos lidando num processo de aposentadoria por invalidez, um processo anterior à reforma da Previdência, e no curso do processo o segurado recebeu auxílio-doença. Por ordem do artigo 124 da Lei de Benefícios, o auxílio-doença tem que ser abatido, né, porque não pode ser acumulado com a aposentadoria. Então, eu tenho que indicar no demonstrativo de cálculo que eu estou cobrando a aposentadoria por invalidez, mas já recebi auxílio-doença e realizar o abatimento. Porque a autarquia previdenciária precisa se defender, né, precisa ter noção dos parâmetros utilizados no cálculo dos valores em atraso. Isso é importante, né, essas informações. Quando você utilizar o demonstrativo de cálculo realizado no simulador de cálculos do IEPREV, obrigatoriamente essas informações serão inseridas. Você não precisa dizer eu quero inserir, você informa e já no demonstrativo de cálculo essa informação aparece. Então, aparece o nome do segurado, o CPF, a data de início do benefício, o índice de correção monetária, os juros, a data de início dos juros, a data de início da correção monetária. Nós preparamos o simulador para cumprir o que está no artigo 534. Só para que você tenha uma ideia do que deve acontecer. Agora, veja, uma pergunta que é importante. Quem é a parte obrigada a iniciar o cumprimento de sentença? Aqui mora o perigo. Porque o artigo 534 do CPC diz que o exequente apresentará um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. No Código de Processo Civil de 1973, também era o exequente obrigado a iniciar a execução. Lá no artigo 730 do CPC antigo, está escrito que na execução contra a fazenda pública, ou na execução contra a fazenda pública, a parte contrária será citada para querendo opor embargos. Olha, se eu estou na execução e a parte contrária vai ser citada para opor embargos, quer dizer que o exequente iniciou a fase de execução. Então, sempre foi obrigação do exequente, do segurado, do credor, iniciar a execução. Está explicitamente no artigo 534 do CPC. É o exequente quem deve iniciar o cumprimento de sentença. Mas você pode me perguntar, não existe a figura da execução invertida? Bom, se eu estou dizendo para vocês que o exequente deve iniciar a fase de execução, quando eu inverter a execução, eu entrego para o executado o dever de iniciar a execução, o dever de apresentar cálculos. E aqui mora o perigo. Aqui mora o maior perigo. Eu sou, acho que um dos maiores críticos no Brasil da execução invertida. Já apanhei muito por conta disso. Muitas discussões com procuradoria, inclusive. Mas eu não gosto da execução invertida em um momento. No segundo momento, eu gosto. E aí eu vou te explicar o porquê. O INSS iniciou a fase de execução e juntou o cálculo dos atrasados. O segurado vai fazer o quê? Duas perguntas. O segurado vai aceitar o valor apresentado ou ele vai analisar o cálculo e se estiver errado ele vai se manifestar? Se você disser para mim que utiliza a execução invertida para aceitar o cálculo apresentado pelo INSS, aí eu não gosto, eu vou criticar. Se você disser para mim que usa a execução invertida para analisar o cálculo e se estiver correto se manifestar contra, então tudo bem. Não tem problema nenhum com relação a isso. Eu até gosto da execução invertida porque eu sempre vou me manifestar se o cálculo estiver incorreto.
Agora, utilizar-se da execução invertida para aceitar o cálculo apresentado pelo INSS é a maior, desculpem a palavra, furada que existe. E eu tenho bastante experiência para falar sobre isso, porque eu sei o tamanho, a quantidade de cálculos equivocados que são apresentados pela autarquia previdenciária. A menor parte deles são cálculos incorretos a favor do segurado, com valor maior. Mas a maior parte de cálculos incorretos apresentam um valor menor do que o segurado tem direito. Então, aqui a gente corre risco. Sabe aquele cálculo que eu disse para vocês, que do INSS era de 358 mil e do segurado de 1.050.000? Já imaginou se o segurado tivesse concordado com o cálculo do INSS? Teria recebido 700 mil a menos. E esse não é o único exemplo que a gente tem. É claro que eu estou falando de um processo muito grande, né? De 1.050.000. Mas raciocinem comigo. Se o segurado tem direito a 1.050.000 e o INSS queria pagar 350 mil, quer dizer que 1.050.000 são 200% a mais que 358 mil. O valor é grande, né? 700 mil. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de um cálculo do INSS de 10 mil e o seu cálculo é de 30 mil, são 200% de diferença. A relação é a mesma. O valor não interessa. O valor não importa. O percentual que é importante. Então, aceitar o cálculo do INSS é perigoso. Sabe por quê? O maior problema que a gente tem está na renda mensal inicial. A gente tem concessões automáticas de benefícios, como, por exemplo, de aposentadoria por idade, que é mais comum, ainda que na regra de transição. E se a aposentadoria por idade foi concedida automaticamente, quer dizer que o INSS utilizou-se apenas das informações que estão no CNIS. Mas será que tudo que está no CNIS está correto? Não está faltando nada? É muito comum, mais do que vocês imaginam, renda mensal inicial com valor inferior ao que o segurado tem direito. Isto acaba que eu podendo dizer para vocês que muitos benefícios em manutenção têm direito de revisão. Né? Então, cuidado ao aceitarem o cálculo da autarquia previdenciária. Você pode estar recebendo, você é segurado, obviamente, e o advogado, consequentemente, porque se o segurado está recebendo menos, ele vai receber menos de honorários advocatícios também, e de sucumbência, não só os contratuais. Tá? Então, é só para chamar a atenção de vocês da importância de analisar os cálculos previdenciários, de realizar, de elaborar cálculos. É muito importante. Muita gente recebe menos porque concorda com os cálculos apresentados pela autarquia. Eu não estou dizendo, sob hipótese alguma, que o INSS se utiliza de má-fé para a elaboração desses cálculos. Não, é entendimento, é interpretação. Até porque os cálculos são realizados com base nos dados existentes no CNIS. Tá? Não é ideia de má-fé, sob hipótese alguma. É interpretação. E isso acaba gerando valores inferiores. Depois que o segurado inicia a fase de cumprimento de sentença, apresentando os cálculos previdenciários, o INSS vai ser intimado para querendo ofertar impugnação ao cumprimento de sentença. Está lá no artigo 535 do CPC. A impugnação ao cumprimento de sentença, ela é meio de defesa do devedor, do executado na execução. Se o segurado apresentou cálculo no processo, o INSS vai ser intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, artigo 535. Se a execução é invertida e o INSS iniciou a execução apresentando cálculos, o segurado vai ser intimado para se manifestar dos cálculos apresentados pelo INSS. O segurado, o exequente, não apresenta impugnação ao cálculo. Então, quando o juiz diz para você, manifeste-se sobre o cálculo apresentado pelo INSS, você não vai impugnar os cálculos, você vai se manifestar sobre os cálculos, porque impugnação é meio de defesa da executada ou do devedor na execução. Agora, se o INSS apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, aí sim o segurado vai ser intimado para se manifestar sobre a impugnação. Então, o segurado sempre apresenta manifestação. Manifestação sobre o cálculo, manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o INSS vai poder alegar
as razões que estão lá nos incisos do artigo 535. E na maior parte dos casos, o INSS apresenta impugnação alegando excesso de execução. O que é excesso de execução? É quando o exequente realiza cálculo em desconformidade com o título executivo judicial. Os cálculos estão errados, porque em desacordo com a sentença. Exemplo, a sentença mandou aplicar o INPC como correção monetária e o segurado calculou aplicando o IPCAI. Observe que aqui eu não tenho cumprimento da sentença. Então, o cálculo tem que ser realizado de acordo com os parâmetros da sentença. Tá? Então, excesso de execução é isso. Quando o INSS diz, opa, você está cobrando mais porque o valor apresentado desobedece o título executivo judicial. Perfeito? Agora, quando a gente fala de impugnação por excesso de execução, imagine a seguinte situação. O segurado apresenta cálculo no processo com valor de R$100 mil. E o INSS oferta impugnação ao cumprimento de sentença para dizer, eu não te devo R$100 mil, eu te devo R$70 mil. Isto é impugnação ao cumprimento de sentença. O INSS diz o seguinte, eu te devo R$70 mil e não 100 mil, porque você aplicou, por exemplo, juros equivocados. A sentença mandou aplicar juros de 0,5% e você está aplicando juros de 1%. Isto é impugnação à execução por excesso de execução. Agora, uma coisa é certa. Quando o INSS ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, ele tem que, imediatamente, parágrafo 2º do artigo 535, apresentar o valor que ele entende que é devido. Eu acabei de dar um exemplo para vocês. O segurado apresenta um cálculo de R$100 mil, e o INSS diz, eu não te devo 100 mil, esse cálculo está errado, eu te devo R$70 mil. O que ele está fazendo? Ele está impugnando o cumprimento de sentença e apresentando o valor que ele entende ser devido. O INSS faz isso? Faz. E regra geral, além de dizer o valor que entende devido, ele demonstra, apresenta cálculo. O INSS tem contadoria da Procuradoria, que é bem interessante, né? Eles trabalham com planilhas de cálculo bem elaboradas. Agora, por que isso é importante? Na impugnação parcial, a Fazenda Pública tem que apresentar o valor que entende devido, por conta do parágrafo 4º do artigo 535. Quando a parte executada apresentar impugnação parcial, o valor não impugnado será imediatamente, ou deverá ser imediatamente quitado, objeto de expedição de precatório ou de RPV. Isso é pagamento imediato do valor incontroverso. Isso é interessante porque é uma novidade no Código de Processo Civil. Não existia no CPC anterior a possibilidade de receber o valor incontroverso. Porque, olha só, é muito certo. Se você diz que eu te devo R$100 mil, eu oferto uma impugnação dizendo que te devo R$70 mil, eu estou admitindo que te devo R$70 mil. Eu estou impugnando parcialmente a execução. Estou dizendo que eu não te devo a diferença de 70 para 100 mil reais, que são 30 mil reais. Mas se eu aceito que te devo 70 mil reais, eu tenho que te pagar imediatamente. Então o CPC manda, parágrafo 4º do artigo 535. Na impugnação parcial, o valor não impugnado será objeto de cumprimento imediato. Eu tenho uma notícia bem interessante, né, para a advocacia, que o artigo 535, parágrafo 4º, tem sido respeitado, principalmente na capital, né, em São Paulo. Aqui em BH eu não sei, assim, não atuo aqui em muitos processos no estado de Minas Gerais. Mas na terceira região eu posso dizer com bastante firmeza que o parágrafo 4º do 535 é respeitado. Mas nós temos decisões que desobedecem o parágrafo 4º do artigo 535 e indeferem a expedição do precatório RPV para pagamento do valor incontroverso. Devo dizer que esta decisão deve ser atacada imediatamente por agravo de instrumento. Trouxe também no livro modelos de agravo de instrumento em que a gente discute pagamento imediato do valor incontroverso. O recurso, regra geral, eu falo aqui de qual recurso cabível,
na fase de cumprimento de sentença, neste caso, quando o juiz indefere o pagamento imediato do valor em controverso, recurso cabível ao agravo de instrumento, porque neste caso a decisão é interlocutória e não uma decisão definitiva. Observem que é o seguinte, se o INSS apresentar impugnação, porque você pode me perguntar, qual é o momento em que eu devo pleitear o pagamento do valor em controverso? Olha a linha do tempo. O segurado apresenta cálculo de R$100 mil, o INSS oferta a impugnação dizendo que não deve 100 mil, que só deve 70 mil reais. Então, 70 mil é incontroverso, tem que ser quitado imediatamente. Quando o INSS apresentar a impugnação, o segurado, novamente, vai ser intimado agora para se manifestar da impugnação. Na petição de manifestação e impugnação, que também tem no livro, você vai abrir um tópico número 1, antes de discutir o mérito da impugnação. O tópico número 1 é do pagamento imediato do valor em controverso. E aqui você diz o seguinte, excelência, o segurado apresentou o cálculo, o exequente apresentou o cálculo de 100 mil reais, o INSS ofertou impugnação dizendo que deve 70 mil, desse modo 70 mil tornou-se incontroverso e deve, na forma do parágrafo 4º do 535, ser objeto de cumprimento imediato. Quando o juiz analisar a manifestação do segurado, ele vai decidir sobre a impugnação. E nesta decisão ele deve deferir o pagamento imediato do valor em controverso e se indeferir, então essa decisão pode ser objeto de interposição de agravo de instrumento. Tá? Eu tenho centenas, sinceramente, centenas de recursos de agravo de instrumento pendente de julgamento nos tribunais superiores, principalmente TRF da Terceira Região, Tribunal de Justiça de São Paulo. Muitos deles agora para discutir honorários de sucumbência, mas já briguei muito em agravo de instrumento para receber valor imediato do valor em controverso. Não por decisões proferidas na capital, mas por decisões proferidas nas subseções da Justiça Federal ou nas comarcas, em caso de competência delegada. A jurisprudência se consolidou. TRF da Terceira Região, o STJ e os demais tribunais superiores, os demais tribunais regionais, digo melhor, de que é devido mesmo o pagamento imediato do valor em controverso, por conta do 535, parágrafo 4º. Se você tiver uma decisão que indefere esse pagamento, interposição de recurso aí, se for o caso, regra geral, e vai ser agravo de instrumento. Então vejam, da importância que a gente tem, e nem ainda estamos falando de cálculo propriamente dito, né? São questões processuais. Questões processuais que são bastante relevantes. Última questão processual que é importante, mais por tese jurídica previdenciária. Eu falei no começo para vocês que eu preciso do trânsito em julgado para iniciar a fase de cumprimento de sentença. E eu também disse que o trânsito em julgado deve ser, no mínimo, parcial. E aí, então, eu posso iniciar o cumprimento definitivo parcial da sentença. Como que acontece isso? Vou dar um exemplo bem simples para você. Ação de concessão de benefício. Um exemplo simples e real. Ação de concessão de auxílio acidente. Sentença procedente, mandou conceder o benefício. O INSS recorreu, auxílio acidente acidentário, Tribunal de Justiça de São Paulo, e o tribunal manteve a sentença para dizer que o benefício é devido para o segurado, o auxílio acidente é devido, e mandou corrigir as parcelas em atraso pelo INPC. O INSS, discordando da sentença, interpôs recurso especial. Mas observem que até então não havia uma decisão determinando a concessão do auxílio acidente por tutela. Não havia tutela. Quando o INSS recorre especial para discutir correção monetária, e ainda naquela oportunidade estava em discussão o tema 810, o Tribunal de Justiça sobrestou os autos para aguardar o julgamento do tema 810. Quando sobrestou o processo, o segurado ficou sem benefício. Mas no recurso especial, o INSS não discutia a concessão do auxílio acidente, discutia somente correção monetária. Então vejam que neste caso, eu tenho o trânsito em julgado parcial da sentença. Poderia então iniciar a fase de cumprimento de sentença para pleitear o quê? A concessão do benefício previdenciário, a implantação do benefício. Porque o INSS não recorreu para discutir o auxílio acidente.
somente correção monetária. Mas observe, o acórdão mandou corrigir as parcelas em atraso pelo INPC. E o INSS recorreu especial porque queria a taxa referencial. Aqui quer dizer também que eu tenho mais uma parte da sentença que transitou em julgado. A aplicação do índice de correção monetária pela taxa referencial. Eu posso iniciar a execução, então, pleiteando a implantação do benefício e o pagamento das parcelas em atraso corrigidas pela taxa referencial. Porque o INSS estava recorrendo para que a ATR fosse aplicada na correção monetária. Né? Isso é possível? É possível. Observem que eu vou buscar a implantação do benefício e o pagamento das parcelas em atraso pela taxa referencial. Se depois o INSS perder no recurso, então eu vou buscar a complementação, a substituição da TR pelo INPC e o recebimento de um precatório ou RPV complementar. É possível isso? É. Tema 28 do STF. O STF determinou que é possível a expedição de precatório de parte da sentença que já tornou-se imutável, ou seja, que já transitou em julgado. Isso também foi objeto de julgamento do IRDR número 18 do TRF da 4ª Região. Isto é execução definitiva parcial da sentença. É possível. Tudo bem? A Constituição diz que para expedir precatório tem que haver trânsito em julgado. Ainda, então, que o trânsito em julgado seja parcial nesta interpretação. Agora, para a gente discutir, já partindo para o fim, as questões processuais que são relevantes. Né? Qual o momento para iniciar o cumprimento de sentença? Quando iniciar o cumprimento de sentença? Quem deve iniciar o cumprimento de sentença? Qual é o juízo competente para iniciar o cumprimento de sentença? Vai julgar o cumprimento de sentença? Então, o juízo competente é aquele que julgou a causa na fase de conhecimento. E agora a discussão de pagamento imediato do valor incontroverso, ou em execução também, né, em execução definitiva parcial. Agora, a necessidade de cuidado com os cálculos previdenciários. Muita coisa eu já disse para vocês, mas eu quero focar aqui, mais para frente, nos honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência que são relevantes para a fase de cumprimento de sentença, onde a gente vai discutir. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas o meu fundo de tela foi trocado. Eu vou mudar aqui e vou deixar... Vou deixar aqui, não tem problema nenhum. Não sei o que aconteceu, mas meu fundo de tela mudou. Se você for elaborar um cálculo de execução de sentença, ou analisar um cálculo apresentado pelo INSS, quais cuidados você tem que tomar? Né? Quais cuidados você tem que tomar? Primeiro deles é a renda mensal inicial, o valor da renda mensal inicial. Este, além dos honorários advocatícios, é o mais importante, é o que você deve tomar mais cuidado. Porque se a RMI estiver errada, todo o restante está. Já imaginaram? E acontece bastante. O INSS apresenta cálculo no valor de um salário mínimo. O INSS apresenta cálculo no valor de um salário mínimo quando o valor da renda mensal inicial é superior a um salário mínimo. O cálculo dos atrasados estão baseados no valor da renda mensal inicial do benefício previdenciário. A gente tem que ter bastante cuidado aqui. Principalmente agora, por conta de reforma da Previdência, que todos os critérios de cálculo são alterados. Né? E aí o Miguel levantou a mão aqui, Miguel, mas na hora que eu finalizar a minha fala aqui, a gente abre para as perguntas e vamos respondendo para todos, assim fica mais fácil. O Fábio mostrou no começo do livro, né, o Fábio, o passo a passo dos cálculos previdenciários, em que a gente discute muito sobre como calcular benefício pós-reforma da Previdência. Esse livro está esgotado, você não tem mais como comprar em lugar nenhum, e eu já finalizei a segunda edição, então em breve, aí, mais de uns 60 dias, eu acho, a gente consegue lançar a segunda edição desta obra. Então tem muito aí sobre cálculo de benefício previdenciário. Mas tem uma questão que a gente, como advocacia, tem que tomar bastante cuidado, tratando-se de valor de benefício previdenciário,
diz respeito à discussão na petição inicial sobre a forma de cálculo e o valor do benefício previdenciário. Veja, eu gostaria, se fosse possível, né, acho que nem para todo mundo que você separasse 100 petições iniciais em processos previdenciários. E encontre em quantas dessas 100 petições iniciais se discutiu qual é a forma de cálculo e o valor do benefício previdenciário. A gente não tem o hábito de, na petição inicial, discutir qual é o valor do benefício previdenciário. A gente apresenta a tese jurídica e pleiteia a procedência da demanda. A sentença é procedente, por exemplo, para conceder uma aposentadoria por tempo de contribuição. Iniciada a fase de execução, o INSS apresenta cálculo e execução invertida. E você vai analisar o cálculo da renda mensal inicial e diz o seguinte: esses cálculos estão equivocados. Por que estão equivocados? Porque o INSS não considerou diversos salários de contribuição no cálculo da renda mensal inicial. Então, você vai querer discutir na fase de execução a correção da renda mensal inicial, para dizer que o INSS deixou de considerar salários de contribuição no cálculo do benefício. E aí eu te pergunto, na fase de execução, eu posso rediscutir a demanda? O artigo 509, parágrafo 4º do CPC diz que não. É vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Porque se você está dizendo para o juiz assim: Excelência, a renda mensal inicial foi calculada incorretamente. Até aí, tudo bem, a gente vai conseguir. Mas você diz na sentença... alguém perguntou aqui, na sentença não deve ser determinada qual é a forma utilizada para a apuração dos cálculos? Mas nem precisava, na verdade, porque a forma é a que consta na lei. Mas esse ponto a gente não tem problema. O INSS apresenta cálculo e você se manifesta sobre o cálculo dizendo que estão faltando, por exemplo, 20 salários de contribuição, porque esses salários não estão no CNIS. Aí eu vou te perguntar, na petição inicial, você apresentou prova do valor desses salários de contribuição? Ou no cálculo do benefício, o INSS não considerou 1 ano de contribuição? Eu te pergunto, na petição inicial, você discutiu este 1 ano de contribuição que não estava no CNIS? E aí eu posso te responder o seguinte: eu só vou poder discutir na fase de execução aquilo que consta na fase de conhecimento. Se eu disse que faltam 20 salários de contribuição no cálculo do benefício, mas isso nunca foi discutido no processo, então na execução não é momento de fazer. O critério, a forma de cálculo é aquela que está na lei. A sentença sequer precisaria, digo melhor, apresentar. Mas o que eu estou discutindo com vocês é a possibilidade de apresentar fato novo na execução. Isto é vedado pelo Código de Processo Civil. Tudo bem? Eu recentemente atuei num processo de execução em que o INSS considerou como salário mínimo diversos salários de contribuição. Mas não era valor de salário mínimo, era valor muito maior. E eu apresentei manifestação ao cálculo do INSS. E o juiz decidiu para dizer o seguinte: na fase de execução não é possível discutir de novo a sentença ou modificá-la. Só que naquele caso, existia no processo prova do valor real dos salários de contribuição. E qual era a prova? Era a carteira de trabalho que tinha evolução da remuneração do segurado. Ainda assim, o juiz manteve a decisão e só em agravo de instrumento nós conseguimos reverter a decisão em primeira instância. O tribunal disse o seguinte: o INSS, quando for calcular o benefício, utiliza o CNIS como prova plena, desde que não exista prova em sentido contrário no processo. E havia no processo a carteira de trabalho. Então o tribunal disse: se a sentença determinou a implantação do benefício, quando o INSS for calcular a prestação, deve observar tudo que está no processo também, e não só o que está no CNIS. Agora, imagine se não tivesse a cópia integral da carteira de trabalho naquele processo. A gente não teria base para apresentar o valor dos salários de contribuição. Poderia apresentar na execução? Não, porque é vedado discutir
de novo a lead na fase de conhecimento. Então, a dica é, inicie o processo discutindo o valor correto da renda mensal inicial. Tempo de contribuição, salário de contribuição, tudo que diz respeito, para você não perder a oportunidade. Ah, mas eu nunca mais vou poder aumentar, alterar essa renda mensal inicial? Vai sim, numa nova ação de revisão, mas não nesse processo. Vai perder os atrasados, pode ser que isso aconteça. Tudo bem? Então, atenção aqui com relação ao cálculo do benefício previdenciário. O segundo passo importante, esse pouco discutível, diz respeito à evolução da renda mensal inicial. Eu preciso tomar cuidado com a forma que o valor do benefício previdenciário foi corrigido. A gente sabe que todo mês de janeiro, quando o salário mínimo sofre reajuste, o benefício previdenciário também sobe. E o governo apresenta, né, os índices de correção monetária. Então, esses índices devem ser aplicados no valor do benefício previdenciário. Fique sempre atentos a isso. A gente não tem muitos problemas com relação à evolução de renda, tá? Mas vale o cuidado sempre. Terceiro ponto é a correção monetária. Correção monetária das parcelas em atraso. Agora a gente também não tem muita discussão com relação a isso. Tivemos até o julgamento do tema 810 pelo STF. Recurso extraordinário 870-947, famoso tema 810. O STF decidiu que a taxa referencial é inconstitucional e que no lugar da taxa referencial deve ser utilizado o IPCAE, tratando-se de benefício assistencial, ou INPC, em caso de benefício previdenciário. Qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui quando for liquidar no julgado com relação à correção monetária? Se a sentença mandou aplicar o INPC a título de correção monetária, outro índice não pode ser aplicado. Tá? Atualmente, 2 índices estão sendo aplicados, o INPC ou IPCAE. Aí a gente vai utilizar o que está no título executivo judicial. No simulador de cálculos do IEPREV, eu vou convidar vocês a, quem obviamente não quiser adquirir, mas você pode testar por 7 dias lá no site do IEPREV. Tá? Quem tiver interesse, eu tenho um cupom de desconto, depois envio para vocês aí, só me procurar no Instagram, sigam o professor Sérgio lá no Instagram. No simulador de cálculos, você escolhe o índice de correção monetária, você vai olhar na sentença, a sentença mandou aplicar o manual de cálculo da Contadoria da Justiça Federal, ou INPC, ou IPCAE, ou a taxa referencial, ou IGPDI. Então aí você escolhe, de acordo com a sentença, lá no simulador, qual é o índice de correção monetária que você quer aplicar. Terceiro ponto, né? O quarto ponto, antes de falarmos do último, que é honorários, que é o mais importante, são os juros. Porque as parcelas em atraso também, além da correção monetária, sofrerão a incidência de juros, que são juros de mora, né? Uma penalidade pelo atraso no pagamento. Os juros de mora são os mesmos aplicados à caderneta de poupança, Lei 11.960. Neste ponto, não houve declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.960. Aplica mesmo os juros de poupança. Os juros de poupança podem ser de 0,5%, quando a Selic anual for maior que 8,5% ao ano, ou 70% da Selic mensalizada, menor que 0,5%, quando a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano. Tudo bem? Com relação a isso, também temos pouco problema. Só tem uma dica a dar para vocês aqui. Existem sentenças que transitam em julgado mandando aplicar os juros de 1% ao mês. Só que quando o INSS vai realizar o cálculo, ele não aplica juros de 1% ao mês, ele aplica juros de poupança, que é menor que 1%. Ele vai ser de 0,5% ou menor que 0,5%. Então, neste caso, se o INSS aplicar os juros de 0,5% no lugar de 1%, o segurado vai receber menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque na execução, quando eu for elaborar o cálculo dos atrasados, eu tenho que aplicar, neste caso, o percentual de juros que consta na sentença. Se a sentença mandou aplicar os juros de 1%, o INSS não pode discutir a modificação do percentual de juros na execução. Artigo 509, parágrafo 4º do CPC. Transitou em julgado a sentença, eu tenho que utilizar o que está lá. Na execução, não é possível rediscutir a demanda ou modificar a sentença que a julgou. Por fim, honorários de sucumbência.
Também falei bastante sobre isso no livro. Tá? Lá no simulador de cálculos é a mesma coisa. Você vai poder escolher o percentual de juros a aplicar nas parcelas em atraso. Honorários de sucumbência são os mais polêmicos atualmente. O CPC atual fez uma grande alteração nos percentuais de honorários de sucumbência. A gente tem percentuais mais altos para valores de condenação mais baixos. Quanto maior o valor da condenação, menor o percentual. Parágrafo 3º e seus incisos do artigo 85 do CPC. Até 200 salários mínimos de valor da condenação ou proveito econômico, percentual de 10% a 20%. Condenação ou proveito econômico de 200 a 1.000 salários mínimos, a 2.000 salários mínimos, digo melhor, percentual de 8% mínimo a 10% máximo. E quanto maior for a condenação, menor vai ser o percentual de honorários. Só que, duas observações que são relevantes. Em se tratando de honorários de sucumbência em matéria previdenciária, há uma grande discussão sobre a incidência da súmula 111 do STJ. E a súmula 111 diz o seguinte, que os honorários só serão aplicados sobre as parcelas que vencerem até a data da sentença. Tudo bem? Essa é a súmula 111. Agora, o que há de importante pós-CPC de 2015 é que os honorários de sucumbência, eles não são mais aplicados sobre o valor da condenação, mas sim sobre o valor do proveito econômico. E aí eu pergunto para vocês, proveito econômico são as parcelas vencidas até a data da sentença? Ou proveito econômico é tudo que o segurado aproveitou no curso do processo? Obviamente é tudo que o segurado aproveitou no curso do processo e não até a data da sentença. Cai por terra, então, a súmula 111? Na minha compreensão, sim. Mas os tribunais, inclusive o TJ, o TRF da terceira região e o STJ continuam aplicando a súmula 111. De modo que a gente precisa retornar com este assunto para o STJ para no pleno decidir se a súmula 111 vai ser alterada ou não. Tá? Fiquem cientes sobre a possibilidade de discutir o afastamento da súmula 111. Mas a gente vai obter decisões em sentido contrário. O Tribunal de Justiça de São Paulo estava afastando a súmula 111, agora voltou a aplicar novamente, porque o STJ ratificou a aplicação. Mas a gente precisa interpretar corretamente a aplicação da súmula 111. Porque, veja bem, por que criaram a súmula 111? Uma razão muito simples, para desestimular recursos do segurado. Os recursos que eles chamam de protelatórios, né? Como se a advocacia só trabalhasse com recursos protelatórios. Grande parte dos processos previdenciários, ou em grande parte dos processos previdenciários, o segurado obtém a concessão do benefício ou a revisão em decisão recursal em que o INSS recorre. Então não faz muito sentido esta interpretação. Mas eu te pergunto, se a sentença for de improcedência e o segurado tiver que recorrer, quando o tribunal, provendo o recurso do segurado, reformando a sentença de improcedência, até quando eu vou aplicar as parcelas honorários? Sobre qual período? As parcelas que venceram até a sentença de improcedência ou até a decisão do tribunal? Se a sentença for de improcedência e o tribunal reformar a sentença de improcedência, honorários sobre as parcelas que vencerem até a data do acórdão. Primeira ideia é afastar a súmula 111, mas se não der certo, nós temos que aplicá-la corretamente. Nós temos até uma súmula 76 do TRF da 4ª região, que diz exatamente assim: honorários de sucumbência sobre as parcelas que vencerem até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reformar a sentença de improcedência. Também é possível discutir, e o TRF da terceira região tem aplicado isso, tá? Se a sentença é de improcedência, segurado recorre e o tribunal reforma a sentença, honorários até a data do acórdão que reformou a sentença. Eu também posso discutir esta aplicação tratando-se de sentença parcialmente procedente. Olha que interessante. Você ingressa numa ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e o segurado tem 35 anos de contribuição. Só que ele só vai ter esses 35 anos se a sentença reconhecer 2 períodos especiais e convertê-los em comum.
A sentença parcialmente procedente só reconheceu um período. Então, ela reconheceu um período, mandou converter de especial em comum, mas não concedeu o benefício porque o segurado não reuniu 35 anos. Então, o segurado recorre e o tribunal reforma a sentença de parcial procedência para total procedência e concede o benefício. Onde o benefício foi concedido? Na sentença ou no acórdão? No acórdão, nesse caso. Então, honorário sobre as parcelas que vencerem até a data da decisão que concedeu o benefício previdenciário. Isso está no livro também. É possível brincar com essas datas no simulador de cálculo do IEPREV, no cálculo dos honorários? É possível. Por último, e não menos importante, tema 1050 do STJ. Aqui é a parte mais triste, né, da história, porque, vejam só, acontece muito em benefício por incapacidade. Antes da reforma, o segurado ingressa com uma ação de concessão de aposentadoria por invalidez, cumulado com restabelecimento de auxílio-doença. Se não for caso de aposentadoria, né, pedido sucessivo, pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença. E o advogado faz um pedido de concessão de tutela provisória para restabelecimento do auxílio-doença enquanto se discute a concessão da aposentadoria por invalidez. E o juiz concede a tutela no início do processo e manda o INSS restabelecer o benefício de auxílio-doença. Isso acontece aos rodos, principalmente em competência delegada. Eu atuo no escritório em Arthur Nogueira, e lá eles têm quase que 1000 processos em andamento para concessão de benefício de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Então, isso acontece muito lá. O segurado está pleiteando uma aposentadoria por invalidez e o juiz concedeu a tutela para restabelecer o auxílio-doença. Então, ele está recebendo auxílio-doença no curso do processo. Na sentença, o juiz, julgando procedente a demanda, manda conceder a aposentadoria por invalidez. Transitou em julgado, agora vamos realizar o cálculo de liquidação de sentença. E também na sentença, o juiz concedeu 10% de honorários de sucumbência. Agora, o INSS em execução invertida, naquela comarca, apresentava o cálculo da seguinte forma: valor devido, aposentadoria por invalidez. Exemplo, R$2.000. O segurado recebeu alguma coisa no curso do processo? Nesse meu exemplo, sim, ele recebeu auxílio-doença por tutela. E o auxílio-doença era de R$1.820. Então, são R$2.000 que o segurado tem direito, menos R$1.820 que ele já recebeu. O segurado vai receber uma diferença de R$180. Então, a contadoria da procuradoria aplicava o 10% de honorário sobre R$180 e gerava R$18 de sucumbência em uma competência. Estou fazendo um exemplo aqui. Aí vinha o segurado e aceitava. E o advogado também, né? Porque aceitou sucumbência, que é valores devidos exclusivamente ao advogado. Aceitava o cálculo apresentado pelo INSS. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: se o CPC determina que honorários é sobre o proveito econômico, está certo aplicar 10% sobre a diferença entre o valor devido e o recebido? E o advogado receber só R$18 de honorários de sucumbência? Ou o correto seria aplicar 10% sobre o benefício devido de R$2.000? 10% de R$2.200. Honorários é sobre o proveito econômico. O que é que o segurado aproveitou no curso do processo? A aposentadoria por invalidez e a tutela. Então, os valores recebidos no curso do processo fazem parte da base de cálculo dos honorários. Honorário de sucumbência não é sobre a diferença que o segurado tem direito para receber, mas sim sobre o valor do benefício devido, proveito econômico, objeto da condenação. Eu fico muito agoniado porque muitos colegas recebem quase 1/10 do que tem direito de sucumbência por conta dessa má interpretação. E o STJ julgou o tema 1050 recentemente, se não me engano, foi em maio, para dizer que os valores recebidos no curso do processo, a partir da citação, fazem parte da base de cálculo dos honorários. Então não tem mais discussão sobre isso. Eu recebi uma decisão certa vez de um juiz que ele disse para mim: como que o advogado quer receber mais do que o segurado tem direito de receber? Então eu respondi informalmente na petição.
eu não quero receber mais. Ele já recebeu no curso do processo, né? E só recebeu por conta de uma decisão judicial que o advogado pleiteou. Ele recebeu no curso do processo aquilo que teria direito só no final do processo, mas por uma decisão provisória foi concedida de forma antecipada. Então, tomem cuidado com relação a isso. Agora, eu estou falando que a aplicação do tema 1050 não se aplica em caso de revisão de benefício previdenciário, porque na revisão a gente vai cobrar sucumbência sobre a diferença mesmo, porque se o segurado está recebendo R$1.000, eu ingresso com uma revisão para aumentar R$1.000, não, né? Abaixo do mínimo, mas R$2.000. Eu ingresso com uma revisional para aumentar o benefício para R$2.500. O objeto da demanda é a diferença de um benefício e outro, né? A gente tem que olhar para o objeto da demanda, para o proveito econômico. Mas no caso de benefício por incapacidade, no meu primeiro exemplo, os valores recebidos no curso do processo devem ser incorporados na base de cálculo dos honorários de sucumbência, tá? Tudo isso está aqui no livro, tem modelo de petição sobre isso, tem diversas planilhas, tem modelos de cálculos que vão ajudar bastante a advocacia previdenciária. Fábio, doutor Gonçalo, eu espero ter cumprido aqui o meu mistério, podido satisfazer um pouquinho aqui a atenção que todos vocês me deram. Agradeço demais o convite, a atenção de todos, e fico aqui à disposição para que a gente possa discutir um pouquinho mais. Muito obrigado. Satisfez e muito, doutor Sérgio. Muito obrigado, viu, por ter compartilhado conosco a sua experiência profissional, sua valiosa experiência. Tenho certeza que foi de grande valia para os colegas que hoje estão aqui nos assistindo. Agora, como de costume, abriremos para as perguntas. Já temos um colega habilitado, que é o doutor Miguel. Pode liberar o áudio do doutor Miguel, Adriana. Ele pode liberar o áudio dele. Na verdade, ele está sem habilitação de áudio, Gonçalo. Está sem dispositivo? Ele fez alguma pergunta pelo chat? Temos alguma pergunta pelo chat? Temos duas perguntas da doutora Daniela. Dele, não. Eu não sei se ele levantou a mão por engano, mas ele está sem áudio. Tá. Então, até que ele consiga aí restabelecer o seu equipamento, a gente pode fazer a leitura das perguntas da doutora Daniela. Tá? A primeira pergunta é a seguinte: verba incontroversa deve ser depositada nos autos, mas se não for, qual é a penalidade? Vamos lá. A gente recebe os valores devidos pela Fazenda Pública através de ofício requisitório, de RPV ou precatório. Então, o valor incontroverso vai ser quitado através do mesmo procedimento, né? Por RPV ou por precatório. Ele é depositado nos autos, mas, na verdade, ele é depositado numa conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, e assim que o depósito for realizado, depois do prazo do RPV ou precatório, o juiz vai intimar a parte para realizar o procedimento de levantamento do valor. Então, ele não é definitivamente depositado nos autos, e aqui a gente tem o pagamento por disposição orçamentária, né, da União, e acontece por RPV ou precatório, assim como se fosse uma decisão definitiva, não é diretamente depositado nos autos. Ô, Dani, você pode... Satisfez a sua pergunta, Dani? Temos mais... Na verdade, eu queria saber da seguinte forma. Quando você colocou, doutor Sérgio, que na impugnação eles já ofereceriam imediatamente o pagamento da verba incontroversa, então ficaria lá supostamente à disposição. Caso isso não seja feito, tem alguma penalidade ou não tem penalidade? Não, na verdade, pode ser que eu não tenha me feito bem claro, mas não é isso. O que acontece é o seguinte: quando o INSS apresentar a impugnação dizendo que deve menos do que o segurado entende ser devido, e aí nós estamos falando de impugnação parcial, o exequente poderá requerer o pagamento do valor incontroverso. Mas isso não quer dizer que o INSS, quando ofertar a impugnação, tem que depositar.
não é o INSS pessoalmente que paga, né? Quem paga é a União através do RPV ou do precatório. Então, quando o INSS ofertar impugnação parcial, o segurado exequente vai requerer o pagamento imediato desse valor incontroverso, que por sua vez vai acontecer por RPV ou precatório. Se o juiz deferir o pagamento, então o juiz vai requisitar o pagamento para o tribunal, através de RPV ou de precatório, como acontece normalmente nos processos contra a Fazenda Pública. Mas o valor não é diretamente pago. O pagamento da Fazenda Pública não é realizado pessoalmente, mas por disposição orçamentária da União, se for o caso do INSS, estados, municípios ou Distrito Federal. Então, o juiz vai requisitar o pagamento para o tribunal. Tudo bem? Eu tenho uma outra pergunta. Eu entendi, porque, na verdade, então, esse dinheiro entra, ponto, né? A partir do deferimento, ele entra e ponto final. Exato. Não tem como eles não pagarem, tá? Então, não, por RPV, depois que o juiz requisitar, o pagamento acontece por RPV ou precatório. Por que nas ações, eu não sei se eu vou estar falando alguma besteira, tá? Mas eu vou falar por coisas que aconteceram nas pouquíssimas ações que eu tive contra a INSS. Quando o RPV, quando eles fazem esse resguardo do valor para que seja feito o pagamento do RPV, para de correr juros e atualização, porque eu lembro que das poucas vezes que eu recebi, falava assim, manifeste sobre eventuais diferenças com relação ao valor. E aí, para mim, é esquisito, porque assim, se eu tiver, vamos colocar numa conta bem simples, se eu tiver devendo no banco, o juros está correndo todo dia, e aí se o governo está me devendo, não tem correção? Boa pergunta. Não está falando besteira não, muito pelo contrário, né? É uma deixa, a gente deixa esse assunto para eventuais perguntas. Vamos lá. A gente tem que os valores apurados na liquidação de sentença têm que ser corrigidos monetariamente com aplicação de juros até a data da requisição do pagamento para o tribunal. A partir do momento que o juiz requisita o pagamento para o tribunal, seja de RPV ou precatório, a gente passa por uma próxima fase, que é a fase do ofício requisitório. Então, o segurado vai aguardar o pagamento, 60 dias em caso de RPV ou exercício seguinte em caso de precatório. Neste período, que o STF chamou de período de graça, no julgamento do tema 39, se eu não me engano, neste período de graça, corre correção monetária sim, Daniel. Tem correção monetária, tanto é que no tema 810 e na ADI 4357, o STF disse que a correção monetária é o IPCAI. Então, quando você estiver aguardando o pagamento, corre correção monetária, normalmente. Tem incidência de juros nesse período de graça, Daniela? Não tem incidência de juros. E o STF acabou de decidir isso. No tema 39, que não há incidência de juros no período de graça. Então, a partir do momento que o juiz requisita o pagamento para o tribunal, não corre juros. Por que não correm juros? Porque esse período em que o segurado tem que aguardar, neste período não tem mora da autarquia. É um prazo constitucional para pagamento. O exercício seguinte, porque tem que aguardar as disposições orçamentárias da União para pagamento. Então, neste período não tem incidência de juros. Agora, por exemplo, se o segurado tiver que receber um precatório em 2022, em 2022 a União não fizer a quitação, aí sim, termina o período de graça, lá no final de 2022, a partir de 2023 começa a correr juros, porque aí sim a União estará em mora, tá? Mas no lapso temporal, no período de graça para pagamento do precatório, exercício seguinte, ou RPV, 60 dias, não há incidência de juros, correção monetária sim. Entendi. E eu tenho mais uma pergunta só, e aí, assim, ela até é um pouco distante do tema, mas é uma dúvida que eu tenho, e aí vou aproveitar que já estão todos os advogados que atuam aqui na área, já vou perguntar. Quando a gente termina uma ação trabalhista, automaticamente nas demandas trabalhistas, nos alvarás, já vem o desconto de INSS, recolhimento reclamante e reclamada, né? Os reclamantes, habitualmente, eles não têm esses valores
somados para a contribuição deles quando eles vão fazer a contagem de tempo para fazer aposentadoria, para receber algum benefício. Isso é uma coisa que os advogados, vocês enquanto advogados nessa área previdenciária, não têm o conhecimento, e aí não é que vocês não conheçam da matéria, mas assim, alguma coisa que vocês não sabiam que existe, ou é uma coisa que não vale a pena. Por que eu pergunto? Porque, por exemplo, eu tenho uma ação trabalhista que o reclamante recebeu 160 mil. Aí vamos supor que ele tem lá 8 mil só de INSS. Esse valor teria que entrar na contagem dele, não é isso? Teria que ir para a contagem lá na hora que faz esses cálculos doidos aí que vocês fazem para chegar no valor que a pessoa tem que receber. E eu nunca vi um advogado que militasse na área previdenciária aproveitar esse filão da Justiça do Trabalho para fazer essas ações. Não existe mesmo isso? Muito pelo contrário, Daniela. A gente utiliza muito as reclamações trabalhistas em que se reconhece tempo de contribuição, né? Se reconhece um vínculo de trabalho e a gente utiliza esse tempo de contribuição no INSS. Além disso, também é muito utilizado no processo previdenciário aquela ação trabalhista em que se reconhece diferenças salariais. A questão aqui é a seguinte: você está falando de recolhimento de contribuição. A gente tem, quando se reconhece um tempo de contribuição ou diferenças salariais, obrigações tributárias, tudo bem? Necessidade de recolhimento de contribuição. A cota patronal e a cota do segurado da Previdência Social. Quando eu estou exercendo, você está falando de reclamação trabalhista, quer dizer que nós estamos falando de segurado empregado. O segurado empregado, ele não tem responsabilidade tributária. Quem tem o dever de recolher, reter a contribuição previdenciária e repassar é o empregador. Tudo bem? Então, se eu conseguir o reconhecimento de um vínculo de emprego na reclamação trabalhista, eu vou devo, pelo menos, necessariamente levar este tempo de contribuição para o processo administrativo previdenciário ou para um processo judicial previdenciário. E neste processo judicial, o segurado, tanto na trabalhista, não é o segurado que está obrigado a recolher a contribuição previdenciária. Então, a gente não discute, quando se trata de segurado empregado, o dever dele de recolher a contribuição. Se eu estou discutindo num processo previdenciário que eu quero ver reconhecido um tempo de contribuição que eu exerci, que não tenho na carteira de trabalho, eu não vou discutir que eu quero pagar a contribuição previdenciária, porque não é responsabilidade do segurado, é responsabilidade da empresa, do empregador. Então, quando se discute reconhecimento de tempo de contribuição de segurado e empregado, a gente quer o reconhecimento do vínculo. Se a contribuição foi recolhida ou não, o segurado não tem que se preocupar com isso, porque a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é do empregador. Isso está no artigo 30 da Lei 8.212. Está no parágrafo 5º do artigo 33, inclusive, da 8.212, que é a presunção do recolhimento pela empresa ou pelo tomador de serviço quando se tratar de segurado empregado ou contribuinte individual que presta serviço para outras empresas. E lá no artigo 34 da Lei 8.213, agora falando de cálculo de benefício, inciso 1, se eu não me engano, está disposto que eu vou computar, eu vou considerar no cálculo do benefício os salários de contribuição, ainda que não haja recolhimento de contribuição, quando se trata de segurado empregado, porque a responsabilidade não é dele. Se o empregador não recolheu a contribuição, o problema tributário é do empregador com a Receita Federal. O segurado não será penalizado por ausência de recolhimento. Tá? O mesmo acontece no decreto 3048 em relação a tempo de contribuição. Se eu exerci atividade numa empresa e ela não recolheu contribuição, eu não serei penalizado por essa ausência de recolhimento, né? Porque a Receita Federal tem que fiscalizar se esse recolhimento aconteceu ou não. Então, tratando-se de segurado e empregado, a responsabilidade pelo recolhimento não é dele. Então, essa é uma discussão que a gente nunca vai travar no processo previdenciário ou trabalhista. Eu não vou querer recolher a contribuição se eu sou segurado e empregado, porque a responsabilidade não é minha. A Receita Federal sequer vai exigir esse recolhimento, porque não existe responsabilidade tributária do empregado.
existe responsabilidade do empregador. Então, se alguém tem que ser fiscalizado e executado, é a empresa e não o segurado. O tempo de contribuição tem que ser reconhecido? Sim, ainda que não haja recolhimento de contribuição. O que não pode ser feito nas reclamações trabalhistas, é que um cuidado que a gente tem que ter, é receber tudo como verba indenizatória. Porque se eu recebo tudo como verba indenizatória, não tem recolhimento de contribuição. Então, se não tem recolhimento de contribuição, também não posso querer reconhecer, utilizar esses salários de contribuição no cálculo do benefício previdenciário. Posso considerar o tempo? Posso. Só que neste lapso temporal reconhecido, se não houve recolhimento de contribuição previdenciária, então tudo vai ser considerado como salário mínimo a título de salário de contribuição. Então, tomem cuidado com os acordos, né, na reclamação trabalhista para receber tudo como verba indenizatória, porque sobre elas não recai a tributação, né, e recolhimento de contribuição previdenciária. Isso acaba prejudicando o segurado lá no processo previdenciário. Então, essas questões que são basilares, né, de responsabilidade tributária, que não é nem muito, né, existe um nicho muito específico, a gente tem que observar com cuidado, porque empregado doméstico, trabalhador avulso e empregado, segurado empregado, tem uma diferenciação, um destaque aqui na responsabilidade tributária, tudo bem? Isso é uma questão bem profunda aqui, sua pergunta é bem profunda mesmo, merece um cuidado diferenciado, mas é basicamente isso. Obrigada. Temos mais alguém habilitado, Adri? Não, Doutora Carolina, libera o áudio da doutora Carol. Doutora Carolina, doutor Sérgio, é a esposa do nosso anfitrião, o doutor Fábio Pontes. Com a palavra, Carol. Não, deu certo? Deu. Ah, então tá bom. Primeiro, quero agradecer ao doutor Sérgio, perfeito. Acho que ele transforma... Eu sou fã, porque eu fico ali anotando os livros e grifando tudo, então acho que ele simplifica aí pra gente um pouco essa parte aí de cálculo. E eu queria falar sobre a questão da Dani, porque a gente, como advogado previdenciarista, tem muita dificuldade com duas situações. Primeiro, que a maioria faz acordo como verba indenizatória, como o professor falou. E aí o cliente até traz para você a sentença e fica difícil. E outra coisa, aqui pelo menos na nossa cidade, o cliente ele não tem êxito financeiro muitas vezes com isso. Então, assim, por uma questão cultural, que é uma coisa que precisa ser modificada com urgência, o segurado, o reclamante pega o benefício, a sentença dele procedente e o advogado previdenciarista não tem acesso, né? E aí ele acaba esquecendo disso, ele acredita que entra automaticamente no cadastro dele. E aí acaba não procurando um advogado especializado. Mas, se você quiser, pode indicar aqui para o escritório, tá? Tá, tô aqui, ó. Recebo de braços abertos. Me parte o coração quando eu pego esses alvarás grandes, porque eu falo para os meus clientes o seguinte: você pega a cópia do seu processo, quando é processo digital eu baixo, e aí eu falo, procura um contador para ver se você tem direito a algum dinheiro de volta desse imposto, porque eu acho um absurdo que é descontado de imposto de renda nas ações trabalhistas, e procura um advogado que faça previdenciário para você ver como você vai incluir isso no momento da sua aposentadoria, porque eles não têm, eles acham muito que a gente ganha, mas eles não têm noção que isso pode sim retornar em algum momento em favor deles. E retorna no que é mais precioso hoje em dia, que é o tempo. Não tem nada mais precioso do que o nosso tempo, nossos anos de trabalho, principalmente agora com relação à reforma da Previdência, que a cada dia é valioso. Só que, às vezes, a mentalidade é de já gastei com advogado trabalhista, tenho que gastar com advogado previdenciarista, porque como não tem êxito, você não recupera normalmente aquilo logo de início, você precisa custear essa homologação desse tempo aí, e a gente enfrenta aí dificuldades.
Olha, Mas vamos lá. Estou aqui. Vamos lá. Carolina, eu fico agradecido pela deferência. É sempre feliz, né, a gente poder encontrar amigos e fazer amigos novos. Esse assunto ele é muito sensível, né? Eu tenho um sócio que faz toda a parte trabalhista do escritório em São Paulo e a gente discute muito isso, né? Há um risco. É claro que essas questões de a necessidade de pagamento de honorários a gente não discute, né? E a dificuldade que a gente tem não é convencer o cliente, falando em cliente, né? É demonstrar que os efeitos de uma reclamação trabalhista, ou que a reclamação trabalhista irá gerar efeitos no processo previdenciário. Só que há um risco muito grande, e eu chamo muito a atenção do Dr. Tiago Menegallo, que é meu sócio, do cuidado que a gente tem que ter como advogado na realização desses acordos. Existem reclamantes que exigem que o acordo seja feito porque ele, sei lá, está a fim de receber o dinheiro. Isso acontece no escritório, ele quer receber tudo como indenizatório, para ele não tem problema nenhum, ele não está pensando lá no futuro. A gente faz isso? Faz, mas sob responsabilidade do reclamante. Né? Se quer receber tudo como indenizatório, você recebe. Mas vai assinar estando ciente dos riscos e dos efeitos que isso vão causar na aposentadoria, por exemplo. Mas eu ouvi uma história, certa vez, bem interessante, da professora Melissa Folman. Não, vocês conhecem a professora Melissa Folman. E nós fomos para um evento e conversávamos certa vez, isso já faz algum tempo, de um reclamante que moveu uma ação trabalhista contra uma empresa, um reclamante que era engenheiro, para ver reconhecido um tempo de contribuição. E lá na reclamação trabalhista foi feito um acordo de que ele receberia tudo por verba indenizatória. Perfeito? Reconheceu o vínculo, só que receberia uma indenização. E o valor indenizatório não incide contribuição previdenciária. Esse mesmo colega moveu uma ação na Justiça Federal, pleiteando o reconhecimento daquele vínculo já reconhecido na reclamação trabalhista para efeito de concessão de uma aposentadoria. E o juiz, na sentença da Justiça Federal, disse o seguinte: é procedente a ação, parcialmente, para reconhecer o tempo de contribuição, conceder o benefício previdenciário. Só que naquele período reconhecido na reclamação trabalhista, por ter sido realizado um acordo para recebimento de verba indenizatória, como não houve incidência de contribuição previdenciária, neste período serão considerados salários de contribuição tudo como salário mínimo. E o juiz ainda afirmou: observa-se que o patrono que patrocinou a demanda na trabalhista é o mesmo que patrocinou aqui, então tinha conhecimento. Né? Agora, aí ela completou: como que eu, advogado, vou explicar para o meu cliente, que é engenheiro, que inclusive já tinha realizado o cálculo do benefício dele, que não vai ser mais de 5 mil e agora vai ser de 3 mil reais. E vou além, Carolina. Tratando de reforma da Previdência, às vezes é pior trazer um vínculo da Justiça do Trabalho com salário de contribuição limitado no mínimo. Porque agora que eu vou considerar a regra geral 100% dos salários de contribuição, o salário mínimo impacta negativamente no cálculo do benefício, ainda que eu tenha mais tempo de contribuição. Aí entra a história da especialidade da advocacia previdenciária, né? De realizar cálculo para saber o que é interessante no processo previdenciário. É claro que, regra geral, haverá uma vantagem financeira com esse vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho, desde que não tenha sido feito um acordo desinteressante para o segurado. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Nunca vai ser interessante. Regra geral vai. Mas quando a gente faz um acordo sem que isso possa ser considerado na Justiça do Trabalho como salário de contribuição, na Justiça Federal, de melhor, pode ser desinteressante. Não estou querendo dizer também que todos os casos em que houve recebimento de verba indenizatória vai acontecer o mesmo que aconteceu nesse processo. Mas se o INSS prestar atenção no que aconteceu na reclamação trabalhista e contestar na Justiça Federal, se eu recebi tudo como em verba indenizatória, eu não posso ter salário de contribuição acima do mínimo. Então é um cuidado que, obviamente, a gente
tem que ter. Eu reconheço toda a dificuldade que você tem, né, de trazer esse segurado para um aspecto previdenciário, mas outros cuidados também têm que ser tomados por ele, inclusive. Na verdade, o escritório aqui não tem nem essa dificuldade, mas é porque ela falou que não vê ninguém fazendo. Aí eu quis me colocar, não, olha, eu faço. Era isso. E nós tomamos o cuidado mesmo, porque assim, sem a plataforma de cálculo, não adianta, na minha visão, não adianta querer advogar. Porque tem toda a situação do descarte, tem todas as possibilidades que se abrem. Então, é preciso calcular. É claro, não, foi só um jeito de ampliar não, eu te entendi. A parceria. Eu entendi, agora eu entendi. Mas fica a ideia de que a gente tem que tomar cuidado. Só mais uma coisa, doutor Gonçalo, antes de a gente prosseguir aí, se houver mais perguntas, eu deixei o link para aquisição do livro, aí quem tiver interesse, o livro está com desconto no site da editora, e como eu estou aqui em BH, se você comprar hoje ainda ou até amanhã, quinta-feira eu retorno para São Paulo, eu já vou... mas tem que escolher lá, comprar o livro autografado no site, quem quiser, tá? Livro autografado, porque a gente recebe, eu já autografo aqui e encaminho, direciono aí os livros autografados. E o simulador de cálculos, quem tiver interesse, mas eu não queria comprar diretamente, acesse o site eprev.com.br, faça um teste gratuito lá por 7 dias. A Carolina falou do cálculo com descarte de contribuições. Nós somos o primeiro, inclusive antes do INSS, a fazer cálculo com descarte. Então, eu estou aqui para avalizar tudo isso. Testem lá, porque vai fazer muita diferença na advocacia previdenciária diária. Muito obrigado, doutor Sérgio. Temos mais alguém habilitado? Não, Gonçalo, mais ninguém. Né? Não. Mais ninguém? Não. Tá. Há um limite, doutor Sérgio? Eu posso disponibilizar esse link para todos os inscritos da subseção? Pode disponibilizar. Então, Dri, pede para alguém lá da casa encaminhar por e-mail para todos os inscritos, por favor, tá? Vai ser feito amanhã, que quem encaminha já saiu, que é a Elaine. Mas eu pego esse link aqui e peço para ela amanhã cedo encaminhar. Tá certo. Tá bom? Bom, Fábio Pontes, suas considerações finais, meu querido. Meu amigo, obrigado. Doutor Sérgio, que palestra maravilhosa, hein? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez todo o carinho e participação dos colegas nessa tarde. De tanto conhecimento, né? Em especial o nosso querido amigo e professor Dr. Sérgio. Levou a gente assim, trouxe ferramentas e de um aprendizado, nos blindou, né? Com ferramentas essenciais para o exercício da advocacia, deixando-nos mais combatente, tanto para o jurisdicionado, que depende de uma prestação de um serviço de meio advocatício, melhor possível para ele no final da demanda, né? Dando mais dignidade, trazendo mais dignidade para ele, num valor do melhor benefício possível. Isso é maravilhoso. Essas observações todas a serem aplicadas e percorridas, isso nos faz diferente nesse exercício da advocacia, que é tão difícil, ainda mais na área do direito previdenciário, né, professor? Então, muito obrigado, agradeço a todos os presentes, ao doutor Gonçalo, doutora Morgana, da Comissão de Cultura e Eventos, aos demais colegas presidentes de comissões, aos advogados, estagiários, amigos e amigas. Muito obrigado, tá? Um abraço a todos e, mais uma vez, parabéns. Obrigado mesmo, de coração. Viu? Obrigado, gente. Eu que agradeço pelo convite, pela atenção de todos, pelo carinho, receptividade. E assim que as coisas voltarem ao normal, eu espero um convite para comparecer presencialmente. Vai ser uma honra para mim. Com certeza. E faremos, viu, doutor Sérgio? Será uma honra para todos nós recebê-lo em nossa humilde casa da advocacia. Muito obrigado. Um prazer. Doutora Morgana, suas considerações finais. Boa tarde. Eu quero agradecer à Comissão de Direito Previdenciário, na pessoa do seu presidente, Dr. Fábio Pontes,
pela brilhante escolha do professor Dr. Sérgio Geromez. Essa palestra foi maravilhosa. Na verdade, não considero só como uma palestra, considero como uma aula, né? Hoje nós somos brindados com essa maravilhosa aula, né? Eu acredito que o Dr. Sérgio, ele dividiu o seu vasto conhecimento conosco. Então, eu só tenho que agradecê-lo, Dr. Sérgio. Gratidão por estar aqui conosco nesta tarde. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E desejo que em breve esteja aqui conosco na nossa casa, de forma presencial, nos brindando mais uma vez com o seu conhecimento. Vai ser uma honra para mim, estarei sim. Será nossa, com certeza. Quero também aproveitar a oportunidade para agradecer o nosso presidente, Dr. Gonçalo Menezes, que sempre nos apoia e nos incentiva para a realização desses eventos. Um agradecimento também muito especial às nossas colaboradoras, Adriana e Isis. Sem elas, seria impossível a realização de qualquer evento na nossa casa. Um agradecimento também ao Vinícius, da nossa seccional, que esteve conosco na tarde de hoje, nos auxiliando aqui com a plataforma. Quero aproveitar também para convidá-los a todos para os nossos próximos eventos. No dia 29/7, nós teremos a palestra Lei Maria da Penha, no âmbito das atribuições da Polícia Judiciária, com a expositora a doutora Lívia Cristina Bonella, é a delegada da Delegacia da Mulher aqui da nossa cidade. No dia 3/8, nós teremos a palestra Lei de Abuso de Autoridade, com o expositor Dr. Leonardo Henriques da Silva. No dia 5/8, nós teremos a palestra Colaboração Premiada, com o expositor Dr. Marcos Polo Levorim. No dia 10/8, nós teremos a palestra Mediação Socioambiental, com o expositor Dr. Gilberto de Passos Freitas. No dia 17/8, teremos a palestra Do Cliente ao Inimigo, da Interpretação ao Entendimento, a Prática desde o Atendimento, com o expositor Dr. Armando Fernandes Filho. No dia 19/8, teremos a palestra Considerações sobre o Pacote Anticrime, com o expositor professor Pedro Lazzarini Neto. No dia 26 de agosto, teremos a palestra Equilíbrio Emocional, com a expositora Marcele Contegiani. Quero aproveitar também para pedir a colaboração de todos para a nossa campanha de lacre solidário. A nossa arrecadação de lacres e tampas plásticas são feitas na nossa Casa de Advocacia e Cidadania, na rua José Borges Neto, número 703, na Vila Mirim, onde esse material será revertido para a compra de cadeiras de rodas. Quero agradecer a presença de todos e devolvo a palavra ao meu presidente, Dr. Gonçalo Menezes. Muito obrigado, Morgana. Parabéns pela condução dos trabalhos nessa importante comissão da nossa subseção. Parabéns igualmente à Comissão de Direito Previdenciário, na pessoa do Dr. Fábio Pontes e toda a equipe, né? Tenho certeza que contribuiu para essa brilhante palestra nessa tarde. Dr. Sérgio, ratifico aqui todas as congratulações já realizadas. Realmente foi uma tarde maravilhosa, fantástica. Não milito muito no direito previdenciário e sempre que necessito me socorro do Fábio Pontes, inclusive numa situação pontual de cumprimento de sentença, ele me auxiliou bastante. Daí a importância, né, desse tema hoje tão bem explorado pelo doutor. E é tão bom, né, Fábio, quando a gente assiste uma palestra de alguém que é uma autoridade no assunto, né, flui com tanta tranquilidade, naturalidade. Ele transmitiu com rara felicidade realmente essa experiência que ele detém na área do direito previdenciário e nessa fase em especial, para quem não tem um costume mesmo de trabalhar com o direito previdenciário, realmente surgem diversas dúvidas. Daí porque essas ferramentas de cálculos disponibilizadas pelo Dr. Sérgio são extremamente importantes
Depois, Fábio, faça uma compilação para a gente poder divulgar, né, através dos outros canais de comunicação da nossa subseção e tentar facilitar o dia a dia dos advogados da subseção e da região, né, com esse belíssimo trabalho realizado pelo Dr. Sérgio. E desde já, Dr. Sérgio, ratifico aqui, endosso o convite, venha nos visitar assim que possível, já que você é um profundo conhecedor já da nossa cidade, né, já veio aqui várias vezes, venha também conhecer a nossa subseção Praia Grande, é extremamente acolhedora e tenho certeza que o doutor será muito bem-vindo aqui por todos os colegas, tá? No mais, agradeço a participação de todos os presidentes e integrantes de comissões, aos colegas aqui da nossa cidade e região, espero que tenham gostado, as nossas colaboradoras, a Adri, a Isis, a Helene, a toda a equipe da Comissão de Cultura e Eventos de São Paulo, e espero que tenham gostado, né? Até o próximo encontro, tenham todos uma excelente noite, fiquem com Deus. Dr. Sérgio, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Você quer Obrigado falar a todos. alguma coisa, Fábio? Fábio, você Oi, levantou só a mão? ratificar que eu coloquei no chat. A próxima quinta-feira, agora dia 29/7, às 12h30, será o lançamento do maravilhoso livro do professor, que é Cálculo de Liquidação de Sentença no Cumprimento de Cálculo de Liquidação de Sentença no Cumprimento de Sentença Previdenciária, pela editora IEPREV, com direito ao simulador. Dia 29, né, doutor? Isso. Só retificando, o lançamento acontece no dia 29, a partir das 8h30, não com direito ao simulador. Tem um passo a passo para a elaboração do cálculo no simulador de cálculos do IEPREV. O que vocês podem fazer é acessar ieprev.com.br e requerer lá um acesso gratuito por 7 dias. Tudo bem? Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, doutor Sérgio. Muito obrigada, doutor Sérgio. Tchau, até mais, tchau. Até mais, tchau, tchau. Mais um grande abraço. Tchau, pessoal. Vou encerrar a palestra. Obrigada, doutor Sérgio. Tchau, Fábio. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Obrigado, Mário. Bia, Obrigado a todos. obrigada. Obrigado, Kátia. Obrigado. Beijo. Tchau.